Boa noite. Que disposição, hein? Adriana tá. Amém. Louvado seja Deus. Bem, como eu divulguei hoje, o nosso tema é uma pergunta. Você fazer essa pergunta a você mesmo, né? Não faz a ninguém não. A pergunta é para você. Quem sou eu? Eu? Vamos passear pela Bíblia, porque eu não sei, né? Onde, como estava você quando se encontrou com Jesus, ou quando Jesus te encontrou. Mas uma coisa eu sei, porque a Bíblia me informa de um cidadão excepcional, Moisés. E o tema surgiu justamente por causa de Moisés. Porque nós, naturalmente, temos as nossas qualidades, temos os nossos dons, a gente precisa entender isso. E todo mundo, gente, tem qualidade, nem que seja apenas uma, mas tem. E seria muito bom se as pessoas pegassem a qualidade da outra para avaliar. Mas a gente tem mais facilidade de avaliar as pessoas pelos defeitos, lamentavelmente, né? Eu quero mostrar para você que Deus não faz assim. Deus é diferente mesmo. E aí eu peguei então Moisés. Moisés, eu sei que quando ele foi chamado por Deus, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Você lembra de Jetro? Era o sogro de Moisés. Na caminhada de Moisés, Moisés chegou no momento que estava assim, de repente igual a você, esgotado, já não aguentava mais aquele povo, isso já no deserto. E esse homem aqui ficou marcado, pelo menos na minha vida, né? Esse Jetro, quando ele socorreu o seu genro e deu uma sugestão plausível ao seu genro, que ficou marcado. E Moisés não podia, né, carregar tudo sozinho, fazer tudo sozinho. Ele precisava nomear pessoas, anciãos, para ajudá-lo. Obrigado. Quer dizer, foi uma boa ideia. Aí a gente continua caminhando. Porque eu entendo o seguinte, baseado em Moisés, eu entendo que nós não encontramos Jesus. Jesus que nos encontrou. Amém? A gente estava aí, a moda vamos embora. Eu estava para lá de Bagdá, quando ele me encontrou. Mas a gente costuma dizer que, né, eu me entreguei a Jesus, eu me encontrei com Jesus, né? A gente criou isso. Tem até um termo mais ousado, eu não gosto, mas tem. Eu aceitei Jesus. Olha só que termo ruim. Você aceitar Jesus. É Jesus que te aceita.
Porque Jesus é a melhor coisa que nós temos. E aí, nós vamos entendendo a coisa. E naturalmente você lembra também de Moisés. Não tem muito tempo que eu falei, aqui até brinquei que na escolinha, lá na Geração Vida, as professoras ensinam muito sobre Moisés. Pô, aquela coisa toda, né? Tem até um bonequinho, bota no cesto, né? É aquela história toda. Por quê? Porque ali foi o princípio, foi o projeto de Deus que começou a ser desenvolvido. Então veja bem, eu acredito que Deus começou o projeto na sua vida quando você estava no ventre da sua mãe. E agora você está descobrindo. Você deve pensar assim: caramba, eu nem imaginava de um dia ser crente. Mas, como eu estou falando, é projeto de Deus. E só para relembrar, Faraó ordenou, né, que toda criança do sexo masculino deveria ser sacrificada. A gente lembra disso. Aí o que aconteceu? A mamãe de Moisés colocou ele lá no rio, dentro d'água, dentro de um cestinho de vime, né? Um piche, para não entrar água. Olha que coisa linda, gente. Por isso que o incrédulo fala assim: não, isso é historinha. Quando lê a história de Jó, fala: não, isso não existiu. O incrédulo é assim, né? E aí aquela coisa toda, a criança foi encontrada, né, pela filha do faraó. Olha que bacana. Imediatamente a irmãzinha de Moisés, né, deve ter sido Miriam, saiu correndo e já fez uma proposta para a filha de Faraó, que arrumaria alguém para cuidar daquele bebê. Ela aceitou. E aquele bebê voltou para as mãos da mamãe, da genitora. Então você vê como o projeto de Deus não falha. Coisa sensacional, gente. Que as crianças lá na escolinha ficam, né, alegres, vão para casa contando a história. Pelo menos quem tem criança, né? Então, se você não tem criança, fabrique, né? Faz neto. Neto é bom, né? Legal. Bem, aí o que aconteceu? Esse menino, esse bebê foi salvo e foi condicionado ao conhecimento do povo egípcio. Ou seja, foi instruído em toda a ciência egípcia. Caramba, você já imaginou? Um hebreu aprendendo com os egípcios? Era plano de Deus. Foi o homem escolhido por Deus, passou no estágio de liderança, 40 anos, e foi escolhido para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. Mas teve um problema no caminho, gente. Às vezes a gente projeta tantas coisas e não conta com o problema. A gente não espera nunca o problema.
Eu saí daqui hoje, depois daquele café maravilhoso. A Adriana, quando estava aqui na conclusão, eu fui embora. Cheguei lá perto de Seropédica, o carro morreu. Antes ele do que eu. Eu costumo dizer isso. Antes ele do que eu. Viu? Gostei. Ainda bem que tem acostamento, né? E aí, liguei ele de novo, ele entrou no CTI, naturalmente. Aí eu falei, eu vou ficar forçando a barra, deixa ele aí. Bem, liguei, levaram o carro, né? Já deixaram lá na oficina, né? Isso é tecnologia, é outra coisa, né? Deixaram lá, já liguei para o mecânico devia estar fazendo, lá ele é motociclista, né? Devia estar dando um rolé de moto. Mas eu não esperava isso. Quem é que espera? A gente espera sair de casa e chegar, voltar. Amém? Ué. É a ordem natural, né? Voltar. E a minha mulher morrendo de saudade lá. Liguei para ela, falei, olha só, me espera sentada. A gente só vive sentada. Né? Me espera sentada. Né? Tá bom. Assim aconteceu com Moisés. Moisés ia passando naturalmente num lugar não muito bom. E o que aconteceu? Ele viu uma briga. Incrível, né? E aí essa briga, ele resolveu comprar o barulho. Era um egípcio, né? Batendo num hebreu, quer dizer, no povo dele. E nessa briga, nesse desentendimento, quando ele foi defender o hebreu, por isso que é bom, né? Negócio de briga nem se mete, não, porque sempre sobra para quem vai apartar. E aí o que aconteceu? Na briga, ele matou o cara, espancou aquela coisa toda, né? Quando ele viu, e matou o agressor. O faraó ficou uma arara. Olha, foi criado lá, aprendendo tudo direitinho e tal, mas não podia ver o seu irmão apanhando e sendo espancado mesmo. E aí começou então o problema junto à família onde ele foi criado. A Bíblia diz que quando o faraó soube o que Moisés havia feito, queria matá-lo. Você, olha só, preste atenção no que eu vou falar para você. Você já se sentiu naquela zona de conforto? Tá tudo legal. Quando você levanta o saldo no banco, tu tá com dinheiro assim, ó, né? Cheião, feliz da vida. Olha, tá naquela zona de conforto, tudo dando certo. De repente, o carro enguiçou, né? De repente acontece alguma coisa. E foi o que aconteceu. Ele estava numa zona de conforto, estava sendo bem tratado porque era considerado o filho do faraó. Afinal de contas, a filha do faraó era a mamãe dele, né? Que adotou ele. E agora não, agora ele está sendo caçado pelo, vamos dizer, pelo avô, né? Para ser morto. Aí diz a Bíblia que Moisés fugiu. Olha só, saiu da zona de conforto, por quê? Porque Deus tirou. Viu? Deus
Deus tirou. A gente acha que não, a gente fica desesperado, a gente vai morrer, porque não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? A gente precisa acreditar nisso. Eu falei isso aqui quarta-feira. Estou sendo repetitivo, né? Estou até babando. E vocês não entendem. Não é verdade? Mas, gente, a Bíblia é repetitiva. A função é mostrar que Deus está controlando a sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Olha que bacana. Moisés, então, saiu voado em direção ao deserto do Sinai. Viu? E aí, então, ele se estabeleceu aonde? Em Midian. Midian morava Jetro. E se não me falha a memória, Jetro tinha 7 filhas. Quer coisa melhor do que isso? Moisés então casou com uma delas, Zípora. Olha que legal. Eu não anotei não, se tiver alguma coisa errada aí, depois corrige que eu tenho que fazer o CFM. Aí então, ele se estabeleceu lá, começou então a trabalhar com Jetro, né? E ajudou a proteger a sua família. Olha o raciocínio, ó. Ele foi treinado, foi capacitado, e agora começa a trajetória dele. Não ainda chamado por Deus, mas guiado por Deus. Você pode ainda não ter sido chamado, mas está sendo guiado. Amém? Isso aqui é importante. O chamado demora um pouquinho, talvez. O Davi foi consagrado lá com o profeta lá, e demorou mais de 10 anos. Você já imaginou? Se eu fosse ordenado, como eu fui ordenado? Você foi ordenado, mas vai ser pastor daqui a 20 anos. Mas para que ordenou? Não podia ordenar 20 anos depois? Mas Davi nem pensou nisso. E aí continua então a empreitada. Como eu falei, Moisés se casou com uma das filhas, e o nome dela é Zípora. Bacana, né? Você que tiver uma menininha, bota o nome de Zípora. Fica legal. Imagine na escola. Aí o que acontece? Lembra do tema, hein? Quem sou eu? Aí Deus provoca um encontro. É por isso que eu deduzo que antes de eu encontrar Jesus, Ele me encontrou. Eu era um bêbado, só vivia drogado. Tem até música, fizeram até música para mim, a encontrar Jesus. Olha que bacana. Aí aquela coisa toda, né? Deus, Ele provoca um encontro com Moisés e o convoca. Mas Moisés, preste atenção nisso, ó. Você que às vezes se sente, né? Quem sou eu? Você a partir a partir de hoje, de amanhã, você vai fazer isso. Quem sou eu? Bacana isso, gente. Muito importante. E aí o que aconteceu? Deus convocou Moisés para libertar o povo do Egito. Não é fácil. Seria uma missão muito difícil. E como Deus se pronunciou?
através de uma sarça ardente. Eu falei aqui pela manhã, né? Que eu vi o filme da Netflix sobre a Boate Kiss, né? Depois você assiste, né? Não é tão, não tem assim cena, né? Mas é bom você assistir para você saber que o país que você nasceu, como funciona. Morrem 242 jovens dentro de uma boate, com mais de 1000 pessoas, que talvez desse só a metade. E quem quase foi preso? Os pais. Então depois você assiste, tá bom? Dá para entender, né? Que nós estamos no Brasil. E aí então, a sarça ardente, que foi a pronúncia de Deus para Moisés, diz que é um arbusto que queima ou queimava, mas não se consumia. Você pode imaginar isso? Vamos imaginar uma árvore, um arbusto em chamas, e ele não se consumia. Aquele fogo, aquela coisa toda. Moisés então começou a imaginar o seguinte: não é normal. Eu vou repetir, né? Ana Lu está chegando aí, Garcês, né? Você já conhece, mas a gente não conhece a minha história. Você que não conhece, fica quieto. Ou pode falar alguma coisa. Gente, aquela empolgação toda de novo convertido, já passou por isso? Ah, gente, não tem coisa melhor. Caramba, a gente vê Deus em todo lugar. Aquele primeiro amor, aquela paixão, quer subir monte, quer descer monte, né? Aquela alegria. E assim foi o meu princípio. Depois começou só problema, só dificuldade, só luta, mas tudo bem. Estou vendo aqui Moisés também foi preparado para resistir. E nós fomos num monte, eu, Fernando, uma galera lá da Light, né, na época, meus amigos, meus colegas de trabalho. A promessa era o seguinte: eu, começando, né, garoto, na fé, a promessa era o seguinte: nós vamos nesse monte, a gente sobe 20 minutos, só mato. Está vendo como é fé? Isso a partir das 10 horas da noite. E lá o fogo cai. O que você imagina, né? Vamos lá. Aí eu fui entusiasmado. Subimos o monte, gente, lá em Belford Roxo. Subindo o monte, 10, 11 horas da noite, para ficar até 4, 5 horas da manhã. Tem que ser crente mesmo, hein? Viu? Isso que eu digo, sou crente até embaixo d'água. Ué, experiência. Nós subimos. Aí chegamos lá, aquela coisa, aquele montão de gente, várias denominações, bacana, né? Gente, tinha um lençol grande, né? Forrado. Para quê? Para baixar o mato. Era mato mesmo. Aí baixava o mato, o pessoal ajoelhava ali no lençol, para não atrapalhar, né? E aí tinha um presbítero dirigente, bem pentecostal,
E orando, e a gente lá, eu lá, né? Tudo que o mestre mandar, faremos todo. Vou repetindo. Estou ali, novo convertido, não sei de nada. Aí o presbítero gritou, o fogo começou a cair. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu, por causa do filme, né, que eu lembrei do filme. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E agora? Aí não vi nada. Aí ele foi e pegou uns ramos, né, um mato. Gente, aquele negócio aceso. A gente estava no escuro. A gente não estava lá com lampião, né? Moça bonita. Não, a gente estava no escuro mesmo. Falei, meu Deus do céu. Aí viu, cada um com um galho na mão, aceso. Aí, né? Eu falei, olha Tomé. Né? Eu falei, tem alguma jogada aí. Aleluia. Glória a Deus. A dúvida é coisa do capeta mesmo, né? Aí eu, na minha ingenuidade, eu orei a Deus, o pessoal lá pegando fogo, e eu sem fogo nenhum, né? O gás acabou. Eu falei assim, Deus, me perdoe, mas olha, eu estou numa dificuldade de acreditar nisso. Tem misericórdia de mim. Me mostra aí qual é a jogada. Lógico, gente. Efeitos, a gente sabe disso, mas no mato, no morro, no escuro. Né? E eu levantei. E o pessoal lá pegando fogo. Glorificando a Deus. Bacana, gente. Uma sensação gostosa. Tipo, você está no céu. Caramba, esquece tudo. Mulher esperando em casa, deixa ela. Esquece tudo. Aí eu saí. Moisés. Fui lá, andei assim uns 5 metros. Deixei o grupo lá, falei, caramba. Nem pensei se tinha onça, leopardo. Fui lá, ajoelhei lá. E falei, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Mas eu queria que o Senhor me mostrasse. Gente, estou até arrepiado. Do lado direito é o quê? Pensa nisso. Né? A coisa acendeu assim na minha cara. Tipo assim, acredita aí, seu incrédulo. Né? Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, será que queima? Né? Aí botei a mão assim, a coisa acendeu, um graveto, gente, desse tamanho, não é mentira não, pastor não mente, né? Só quando está devendo. Aí, deixa para lá, né? Um graveto desse tamanho. Aí eu peguei o graveto aceso. Aí eu falei, caramba, como é que pode isso? Vermelhão o negócio. Nem queimava. Uma sarça ardente. Aí eu voltei para o grupo. Aí eu virei crente. Comecei a gritar, glorificar, pular. Porque aí, né, é mais fácil. Aí o presbítero, quando viu, ele falou, glória a Deus, meu irmão. Quase que ele falou, né? Glória a Deus, Tomé. Mas não, respeitou, né? Gente, que loucura. Como Deus faz para te converter. Está vendo? Você tem que ser convertido mesmo. Hein? Não olha para o lado, não olha para ninguém não, olha para Jesus. E eu fui, olha gente, eu fiquei com aquele graveto. E deu 2, deu 3, deu 4 horas da manhã. E a gente lá, orando. Tem esse negócio de oração de 5 minutos, não. Só 18 horas. Gente. Encerrou. O presbítero dirigente encerrou. Falou, gente, agora vamos embora.
E a gente foi descendo o monte. Eu quero lembrar o nome do monte. É lá em Tinguá. Lembrei, viu? Teve até uma novela que foi gravada. Novela não. Um seriado aí da Record foi gravado lá, depois proibiram. Descobriram que lá tinha, né, animais perigosos. Olha só onde eu estava, gente. Você vê que eu tinha que chegar aqui? Vai que uma onça me pega. Mas eu tinha sido pego por uma onça lá, né, em Bangu. Aí a minha onça, estou presa até hoje, né? Aí nós fomos descendo o monte. E eu abria a Bíblia, o graveto ali dentro. Aí abria e ele ali aceso. Olha, quando nós descemos, aí começou a clarear. Quando eu cheguei na casa do Fernando, que foi o cara que me levou, abri a Bíblia, o graveto estava apagado. Aí eu falei, pô, Fernando, apagou. Ele falou, rapaz, foi só para Deus mostrar que Ele tem poder. E para tirar as dúvidas do meu coração. Amém? Está vendo? A gente tem dúvida. Então, para mim, foi uma experiência gloriosa. Gente, como Deus foi misericordioso comigo. Aí eu olho aqui para esse sujeito, olha para a sarça ardente, para o arbusto, que queimava e não era consumido. Aí ele entendeu que era Deus atraindo ele. Em Êxodo, capítulo 3, não tem data show, né? Por enquanto. Até beber água aqui, porque fala a beça. Êxodo, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: então Moisés perguntou a Deus, olha só o tema da mensagem: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Está vendo? Aí Deus respondeu: eu estarei com você. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você que tem perguntado, né, Deus, por que eu estou passando por isso? E Ele vai falar para você esta noite: eu estou com você. É o suficiente. Sem Ele você não consegue passar. Sem Ele você já teria morrido. Amém? Eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Diga graças a Deus. Que bênção. Moisés estava apacentando, eu repito, o rebanho do seu sogro. E eu digo para você, independente, eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu coloquei aqui para você ouvir isso. Deus tem preparado você como preparou Moisés. Acredite nisso. Deus está preparando você. Depois de ter passado 40 anos. Gente, olha só, eu estou falando 40 anos. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó. Olha quem ele vai encarar agora. Faraó.
e pedir a liberação do povo de Deus, do povo hebreu. Naquela ocasião, Moisés estava com 80 anos. Mas por isso que ele falou: quem sou eu? 40 anos lá aprendendo com os egípcios. 40 anos apacentando ovelhas. Aprendeu o que, gente? Apacentando ovelhas. Mas ele aprendeu lá no princípio a liderar. Era o que Deus precisava. Você percebe que Deus capacita os incapacitados. Capacita. E agora, ele é chamado, convocado, para confrontar Faraó. Meu Deus do céu. Já com 80 anos de idade. Aí o que aconteceu? Chegou lá, Faraó colocou, naturalmente, vários obstáculos para atender o seu pedido. Faraó desprezou o Deus de Israel. Preste atenção, Faraó desprezou o Deus de Israel. O Deus de Israel estava ali. Era Moisés. Gente, como as coisas acontecem. Eu vou te dar uma palavra. Não despreze o treinamento que Deus deu a você. Não despreze. Você já imaginou? Depois de 40 anos de treinamento, aí ele vai apacentar ovelhas, aí depois ele vai para o mundo. Não. Ele não podia desprezar, ele nem sabia, mas quando chegou ali naquela sarça, ele percebeu que Deus nunca tinha abandonado ele. Deus nunca te abandona. Olha, o homem vira as costas para você, o homem te abandona, o homem é ingrato, maldito o homem que confia no homem. Não é à toa que Deus deixou isso para a gente. Mas ele não. Olha que felicidade desse homem. Talvez ele, falou para Deus que quem sou eu, para ir lá libertar esse povo que está preso. Ó Deus, o Senhor já leu o meu currículo? Eu tenho um crime nas costas, Deus. Você percebe que Deus... Talvez ele passou 40 anos apacentando, cumpriu a pena dele. Durante 40 anos ele recebeu o treinamento para ser um líder. Gente, essa palavra é uma palavra dura. Preste atenção nisso, ó. A frase que Deus botou no meu coração, ó. Essa palavra é uma palavra dura para aqueles que jogaram fora o que receberam de Deus. Eu sempre tive medo de desviar. Sempre. Tenho medo até hoje. Porque olha, Deus me preparou, me mostrou fogo,
Já desfiz tantas coisas aí que a pedido, né? Caramba, agora, porque cargas d'água, eu vou desprezar tudo isso. Se eu tenho que prestar conta a Deus. Por isso que Paulo dizia com todo prazer que ele cumpriu a carreira. Então olha só, cumpra a sua carreira até morrer. Até morrer. Não está dando para andar, vai arrastando, vai rolando. Vai ter sempre alguém para chutar. No bom sentido, né? Chutar. Mas você não pode parar. Então olha só, a frase que eu coloquei. Vou repetir, hein? Uma palavra dura para aqueles que jogaram fora o que receberam de Deus. Mas uma palavra de ânimo para aqueles que se sentem incapazes. Logo eu? Não tinha alguém melhor não para mandar? Então se você se sente incapaz, glória a Deus por isso. Porque Deus vai te capacitar. Como fez com ele. Era um bebê, gente, estava lá no rio. Podia morrer afogado. Essa coisa toda que a gente conhece. Mas não, Deus tinha um propósito com aquele bebê. E aí então, nós olhamos para a frase que ele liberou. Quem sou eu? Quantas pessoas nós já conhecemos no ministério que usam isso? Quem sou eu? Bacana, ele também usou. Mesma dúvida. Preste atenção, por favor. Olha só, Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo? Tirar do Egito esse povo, os filhos de Deus. Para você não esquecer, eu vou repetir. Deus respondeu: você é incapaz. Moisés, você é gago. Moisés, você tem um crime nas costas. Deus não falou nada disso, gente. Sabe por quê? Porque Deus não olha os nossos defeitos. O que eu falei no princípio. Deus olha a nossa capacidade. Olha o nosso coração. Olha a nossa vontade de fazer, de servir, de ser útil. É isso que Deus olha. Mas Ele não falou isso para Moisés. Ele falou para Moisés: eu serei contigo. E acabou. Olha, você pode ir aonde você quiser. Deus estará contigo. Deus vai te abençoar. Olha, Deus vai te levantar. Você viu o estudo dessa manhã? Você que está chorando, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Poxa, deve estar lá no YouTube, deve estar chegando lá, não sei se a Adriana já conseguiu, mas está lá no YouTube para você estudar. Deus é com você e pronto. Se alguém falar alguma coisa, você fala: olha, Deus é comigo. Pronto. Porque o que vai mandar é a tua fé. Não importa o seu passado, não importa os seus traumas, o importante é Ele ser com você. Amém? Ser com você. É isso que sustenta a gente. É isso que nos anima. Sabe por quê? Porque Moisés era um cara relutante. Você lê.
lá direitinho quem era Moisés. Ele relutava, né, com Deus, mas depois ele obedecia. Relutar é uma reação normal. Normal. Dá para você tirar esse teclado e botar aqui? Não vai tirar não. Aí depois vai. Vou relutar. Mas vou obedecer. Tirou. Relutar é uma coisa humana. Até porque a notícia chega, a novidade chega, a gente leva um susto. Ele relutava porque era natural do ser humano. A gente vai ponderar, vai falar assim, mas não é melhor botar ali, ou aqui, ou fazer isso, ou aquilo. Gente, o melhor é obedecer. Esse é o princípio bíblico. Ficamos preocupados com o que os outros pensam de nós. Mas isso é verdade, né? Que diz o povo quem sou? Lembra disso? Isso é normal, gente. A palavra de Deus é fora de série. A visão de Deus sobre nós é a única que realmente importa. O que Deus pensa de você? Eu sou uma pessoa problemática, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa... Mas você é uma pessoa. E é de Deus. Aleluia. E Deus está tratando de você. Não tem melhor tratamento, gente. Se não der jeito, corre para o psicólogo. Mas o jeito está na mão de Deus, gente. Essa é a grande realidade. Deus diz que você é seu filho amado. Está lá. Olha só, você é filha amada de Deus. Olha que bacana. Puxa vida, nós somos privilegiados. Deus diz que você é escolhido. Foi Ele que te escolheu. Deus diz que você é valioso, é valiosa. Gente, isso aqui é para levantar o teu ego mesmo. Tu vai sair daqui alegre da vida hoje. Você vai se descobrir. Deus nos fez, olha que privilégio, gente. Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança. Amém? Sabe lá o que é isso? É muito privilégio. Se a gente bobear, fica até vaidoso. Quem é você? Eu sou a imagem. Semelhança de Deus. Qual é? Deus era assim? Todo esquisito, igual você? Era. Essa é a visão que as pessoas têm e a gente se preocupa. É lógico, né? A gente vê, a pessoa muda de cabelo todo dia, né? Pinta de vermelho, pinta de azul, pinta de... para mudar, é mudar. Mulher então adora isso. Haja grana. Olha, graças a Deus que eu nasci com o cabelo perfeito. Está meio branquinho. Mas não precisa fazer nada, pode molhar na chuva, não estica, não vai. O teu também, né? Pelo menos dos homens. Tem uns homens meio vaidosos, tal. Pinta cabelo, para esconder a idade. Eu adoro meus cabelos. E por isso eu canto. Esses meus cabelos brancos, bonito, esse olhar cansado. Já ouviu isso, né? Isso, eu também já ouvi. E como? Até cá.
Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Gente, não tinha que ter depressão em nosso meio. Nós somos um povo feliz. Nós somos um povo especial. Nós somos tratados por Deus. Olha só, Deus quer usar você. Eu descobri isso, gente, com 6 meses de convertido. Não precisei muito tempo, não. Com 6 meses eu descobri que eu poderia ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mesmo como Moisés. Lá com seus problemas. Então olha só. Você vai para casa com isso no coração. Deus quer usar você. E olha, seja bênção para Deus. Olha só, vê onde você trabalha. Eu nem sei onde você trabalha. Tem gente que nem trabalha mais. Tem gente que dá trabalho. Né? Vê Almir e Claí. Pergunta a Claí. Vai falar. Né? Chega um estágio que dá trabalho. Então eu nem sei. Mas pensa direitinho. Vê se você é útil aonde você trabalha. É importante. Para você avaliar que Deus quer usar o seu talento, a sua capacidade, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos. Eu quero ir embora, mas não consigo. Para a gente começar a pensar na conclusão. Nós precisamos nos proteger. Por quê? Jerusalém era constantemente invadida e assolada pelos povos em redor. O que aconteceu? Um sujeito chamado Neemias, ele se prostrou diante do Senhor por causa dessa situação. Está lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, quando diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Senhor dos céus. Ele não tinha nada com isso, gente. Mas incomodou ele. Incomodou porque Jerusalém estava sendo afligida, atacada, aquela coisa toda. Aí Deus mostrou a Neemias que era preciso reedificar os muros da cidade, para o povo deixar de ser opróbrio, ou seja, vergonha das nações. Os muros precisariam ser reedificados e tampadas todas as brechas. Está lá em Neemias 4, depois você lê. Versículo 7. E para a gente chegar à conclusão, você precisa edificar um muro em torno da sua vida e fechar todas as brechas. Esse muro protegerá você, protegerá a sua família e protegerá a sua igreja. Amém? Eu tenho pessoas, já tive vários membros aqui, que tinha problema no casamento. Gente, esse problema vaza para a igreja. Temos que resolver.
Porque se não é feliz em casa, vai ser infeliz aqui também. Amém? Vamos tratar. É lógico. Porque olha só, esse muro tem que proteger você, a sua família, a sua igreja. E eu quero dizer para você que você foi chamado para vencer. Então tu já imaginou, você olha a obra de Deus sofrendo e não faz nada? Você olha para Jerusalém e não faz nada? Neemias chorou, ajoelhou, falou, não pode ser. O diabo não pode vencer. E se prontificou diante do Senhor. E Deus então usou aquele homem. Quem sou eu? Para a gente resumir, na corte persa, onde ele estava, Neemias possuía um cargo muito importante. Qual o cargo? Neemias era copeiro do rei. Que bacana, né? O cara era copeiro do rei. Mas era um cargo muito importante. Por quê? Pela responsabilidade. Gente, já naquela época, ele era o cara que escolhia o vinho, provava o vinho, para o rei não ser envenenado. Você já imaginou? Olha que função, gente. Não parece nada, né? Não, o cara era copeiro. Bobagem. Mas não, a responsabilidade que ele tinha. Para que o rei Artaxerxes, olha que bonito nome, não ser envenenado. Então a sua função era escolher o vinho e evitar o envenenamento. Posteriormente, se tornou governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. Aí me lembra, guardei a tua palavra no meu coração. Lembra disso? Para quê? Para eu não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119, versículo 11. E continua agora o proverbista Salomão, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Está vendo? Conclusão. Seja quem for, o Senhor vai usá-lo. Não adianta a gente ficar avaliando, fulano não merece, não. Deixa Deus usar. Deixa Deus fazer. Então, aproveite essa palavra. Reveja a sua história. Volta lá naquele lugar. Lembra disso? Preguei sobre isso aqui não tem muito tempo. Né? Volta lá onde você caiu. Onde parou. E fala para Deus, Deus, eu quero ser útil. Eu quero morrer te servindo, Deus. Porque a única coisa que você vai levar dessa vida, gente, é ter servido ao Senhor. O resto vai ficar aí, o carro vai ficar. Gente, olha só, até o marido vai ficar. Não adianta ficar agarrado querendo levar ele. Não adianta. Vai um de cada vez. Né?
Mas é importante você entender isso. Como é bom servir. É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. É a lei bíblica. Amém? Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque temos consciência de que o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Olha, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor tem cuidado de nós. Muitas das vezes chorando, decepcionado, triste, mas revigorados pelo teu poder. Continua nos ajudando, nos sustentando, nos animando, Deus, porque o diabo quer que a gente pare mesmo, mas nós não vamos parar, em nome de Jesus, amém e amém. Daniela, encerra aqui. Graças te damos, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi falado aqui hoje, ó Deus. Que essa tua palavra, ó Deus, venha de encontro aos nossos corações, Senhor. E que possamos sim, ó Deus, ser usados verdadeiramente para a tua obra, ó Pai. Que possamos engrandecer o teu nome, ó Pai, e a tua casa. Que possamos, Senhor, cada dia mais ser transformados e usados por Ti. Senhor, Pai, queremos Te pedir também por esses pedidos de oração, ó Pai. Pessoas que entregaram aqui, ó Deus, as Tuas vidas. Pai, que o Senhor venha com cura, com transformação, com restauração, ó Deus. Quebra, ó Pai, as cadeias, quebra, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, Te entregamos, ó Deus, as nossas vidas e Te agradecemos por tudo que Tens feito e por tudo que ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém, amém.